Paz e bem, cumprimentando os vereadores, excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando os funcionários dessa casa, aos presentes, cumprimentando o Tiago, cumprimento a todos aqui, também o suboficial Peçanha, cumprimentar vocês que nos assistem através da TV Câmara e que vão nos assistir depois desse vídeo. Eu começo a minha fala hoje parabenizando pela colocação do totem e da placa indicativa ao nome do complexo administrativo da Prefeitura de Quissamã, que foi inaugurada ontem, e dizer aqui, fazer uma reparação, porque quando se fala em compromisso com a memória e com a história, nós temos que ter, de fato, compromisso com a memória e com a história. O nome do complexo foi conferido através de um projeto de lei de autoria dos ex-vereadores Leone Cordeiro e Marcinho Peçanha, aprovado por unanimidade na legislatura passada, no ano de 2022, mais especificamente no mês de agosto, aqui nesta casa. Então, é importante a comunicação da Prefeitura, restabelecer os protocolos republicanos. E, por isso, é muito importante que nos lugares estejam as pessoas certas e capacitadas para fazê-lo. Dizer que é uma homenagem extremamente justa, e aqui, quando do processo de deliberação sobre esse projeto de lei, esteve presente, inclusive, a dona Hermínia, que ontem, elegantemente, como sempre, fez essa reparação, e eu espero que a Prefeitura faça o devido conserto nas publicações, nas redes sociais. Porque é assim que se dão as relações republicanas e é assim que se faz história e que se respeita memória. Então, extremamente merecido, como já falamos aqui, quando da aprovação do projeto de lei, o nome do complexo da Prefeitura, que é um prédio histórico, inclusive, o prédio do convento, o prédio principal, porque ali são réplicas, né? Se reproduzem réplicas, mas o prédio principal é um prédio e patrimônio histórico dessa cidade. Assim como os feitos do ex-prefeito Otávio Carneiro estão na história, e nenhuma narrativa conseguiu macular isso. Nós vimos através de uma década quase, a ex-prefeita, que chamava o seu Otávio de paizinho, depois passou a chamar de coronel, associando ao coronelismo, e arregimentando a sua tropa a vociferar fora Carneiros, né? Mas, na política, o seu passado vem à frente. E os feitos do seu Otávio Carneiro, ninguém tira. Assim como os feitos de Armando Carneiro, ninguém tira. Assim como os feitos de Arnaldo, que implementou Bolsa de Estudo, e vou falar sobre isso, também ninguém tira. E as páginas policiais, ninguém apaga. Bom, seguindo aqui a minha pauta, gostaria de destacar que hoje foi publicada mais uma interrupção das obras de Caxias. Aquela obra que foi inaugurada com pompa e circunstância e banda de música antes do processo eleitoral, mas obra que não foi terminada. Obra essa que começou com um valor de 13 milhões e 400 e hoje está em 15 milhões e 400 mil reais. Foi publicada aqui a interrupção para até 17/10/2025. Já é a segunda interrupção neste ano dessa obra. Era até junho, agora foi prorrogado para 17/10/2025, obra interrompida. Essa obra milionária está interrompida. E aqui foi feito o remanejamento de recursos dessa obra para o estádio. E aqui eu e o vereador Marquinhos chamamos atenção para isso. E agora veio a
a consequência? A interrupção da obra. E a justificativa é o seguinte: tendo em vista a necessidade da nova gestão administrativa municipal na previsão e organização dos gastos para o atual mandato. Prefeito, o senhor precisa vir a público e dizer qual é o tamanho do rombo, porque o oficial, nós sabemos que é 711 milhões, e vou repetir, 711 milhões. Está lá, é público isso. Agora, os não contabilizados, o senhor tem que vir a público, porque a gente sabe, nós sabemos, que as interrupções dessas obras é porque tira daqui, bota ali, paga uma coisa, mas tem que se estabelecer prioridade. Mas o senhor precisa dizer por que disso, o rombo que o senhor herdou. E todos nós sabemos, muito bem. Quer dizer, eu não sei precisamente, mas eu sei que é um rombo gigantesco, não é mesmo? Bom, no adiantar da minha fala aqui, quero também chamar a atenção para a concessão dos serviços de água e esgoto. E até agora o prefeito não se manifestou no sentido de sair dessa licitação. Uma liminar foi concedida no sentido de sobrestar essa licitação, porém, ela pode a qualquer momento, essa liminar pode a qualquer momento cair. E nós precisamos que o prefeito venha a público e explique por que é bom, por que ele quer permanecer, ou que tome a melhor decisão, que nós sabemos qual é. O município de Conceição de Macabu, todos os vereadores ingressaram na justiça, porque já entenderam que essa licitação não é boa para a população, assim como o prefeito de Porciúncula, que se retirou dessa licitação. E aqui, nos meus 4 minutos que restam, eu vou tentar fazer um reparo em uma fala que foi feita aqui, numa sessão do dia 18/6. Na fala do vereador Ailson, ele disse que a maioria das universidades não aceitavam receber da prefeitura diretamente. E eu falava sobre o rombo deixado das bolsas de estudos. E o que eu falo e afirmo está num ofício da própria ex-secretária, que foi exonerada, dizendo que as bolsas estavam em atraso desde setembro do ano passado. E rombo não contabilizado. Bom, e aí o vereador disse que as universidades não aceitavam, lá em 2017, eu acho que sim, né, que ele se referiu, fazer diretamente, porque o pagamento era feito diretamente às universidades. E aí eu só quero rememorar que até 2012, quando, inclusive, o secretário de Educação era Arnaldo Matoso, não tinha nenhuma farra e bolsa de estudo, como o vereador Ítalo aqui apontou, que era farra. Eu só queria aqui refrescar a memória, dizer que nos governos de Armando Carneiro, no último governo de Armando Carneiro, foi investido mais de 4 milhões e 200 mil reais em bolsas de estudos. Corrigidos para os dias de hoje, daria 8,7 milhões. Quase 9 milhões em 2012, no último governo do ex-prefeito Armando Carneiro. Já no último ano da gestão da ex-prefeita Maria de Fátima, tia do vereador Ítalo, o programa despencou para apenas 1 milhão e 800 mil reais de investimento em bolsas de estudo. E isso é referente a 1/4 do que o ex-prefeito Armando Carneiro investia em bolsas de estudos. E concentrando as bolsas nos cursos mais caros, medicina, aí sim, o filho do cortador de cana podia fazer medicina. No modelo da Maria de Fátima, faz um EAD, e muito mal. Bom, isso, claro, fez aprofundar as desigualdades, né? Porque você acende quando você tem instrução. E no meu minutinho que resta, dizer aqui que ele mesmo teve problema com bolsas de estudo em pagamento, mas que a família se reuniu, dizer que a tia dele era vereadora, sentou aqui e nunca apontou nenhuma farra com bolsa de estudo. E basta uma consulta simples, numa tomada de contas que foi feita pelo próprio Tribunal de Contas, que não apontou nenhuma farra, inclusive deu pela legalidade das bolsas, que o próprio vereador, hoje vereador Ítalo, teve bolsa de 2004 até 2013, e todas foram pagas. Está aqui. De 2004 a 2013.
Calculando pela idade dele, ele teve bolsa no ensino médio e no ensino superior. 8 anos de bolsa. Está aqui tudo pago. Então, é preciso ter muita responsabilidade sobre o dedo que você aponta para o outro e o compromisso com a verdade, porque esse nós estendemos a mão e juramos ter. Compromisso com a verdade e honrar o passado das pessoas. E dizer, a ingratidão é um calote moral. Como é que você cobra um caloteiro? Não tem como, né? Paz e bem, até semana que vem, se Papai do Céu quiser e assim permitir.